cristología, la doctrina de Cristo, nosotros podríamos decir que es la doctrina central, ¿no es cierto? Y todas las doctrinas bíblicas son importantes. Yo no quiero acá cargar más en la cristología que en lo demás, porque toda la escritura es inspirada por el Espíritu y es útil para nos enseñar, nos exhortar y guiar. Entonces, pero es cierto también que toda la Biblia es cristocéntrica. Y Jesús habló de esto, ¿no es cierto? Jesús en Juan capítulo 5, versículos 39, Jesús habló esto: escudriñáis las escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y precisamente son las escrituras las que dan testimonio de mí. O sea, y cuando... así. No, esto por mientras está así. Ya voy a moverme para la próxima diapositiva. Pero este versículo, cuando Jesús menciona la escritura o las escrituras, obviamente ele está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba listo, ¿no es cierto? Ele está mencionando todo lo que es el Antiguo, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahí todo el Antiguo Testamento apuntava hacia Cristo, ¿no es cierto? Hay libros, buenos libros de teología mesiânica del Antiguo Testamento, donde nosotros aprendemos. Y esto muestra a nosotros que también el Nuevo Testamento es acerca de Cristo. Cristo es el personaje central, la persona y la obra de Cristo es el centro también del Nuevo Testamento. Y entender y tener una buena cristología es crucial, es demasiadamente importante. Y el Señor lo sabía, el Señor tenía claro esto. Si ustedes se fijan que Jesús trabajó durante 3 años enseñando a los discípulos acerca de Él, acerca de su persona, de su obra, de lo que Él iba a hacer por nosotros, Él trabajó intencionalmente para enseñar a los discípulos todo lo que el Antiguo Testamento, la teología bíblica del Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Y después de su muerte y su resurrección, nosotros ahí en Lucas capítulo 24, nos fijamos que los contenidos no estaban claros para los discípulos acerca de Él, de su persona y de su obra. 3 años después de trabajar, de enseñar, todos los días los contenidos no estaban claritos a los corazones. Lo que habló el pastor Ed acá, que habló acerca de cuando Filipe le dice: Señor, muéstranos el Padre, y esto nos basta. Es decir, muéstranos el jefe, muéstranos el Dios grande, verdadeiro. Esto es una forma equivocada de ver Jesús. Y Jesús le contesta: quien ve a mí, ve al Padre. En la cabeza de Felipe, Dios era más grande que Jesús, que Dios era el Dios que está ahí en la punta, y Jesús era casi como un semidios. Esta es la verdad, hermano. Esta pregunta revela una ignorancia acerca de quién es Jesús, después de caminar 3 años con Jesús. Y después ahí en Lucas, si usted abre su Biblia, por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 24. Este capítulo empieza con la resurrección de Cristo. Y bueno, ahí Jesús se presenta a las mujeres, y después Jesús se presenta
a dos de los discípulos en el camino de Emaús. ¿Está bien? ¿Ustedes lo tienen ahí? E quando eles estão conversando com Jesus, Jesus se dá conta de que estão tristes, estão sem ganas de seguir adelante, né? E então Jesus les pergunta que havia passado, e eles les contestam a lo de Jesus Nazareno, um profeta poderoso em hechos e palavras delante de Deus e de todo o pueblo. Mira como os discípulos estão definindo. Ele é um profeta. Haviam compreendido quem é Cristo? Não? E, además de não compreender quem é Cristo, a persona de Cristo, também estavam equivocados em la obra de Cristo, porque eles dizem: nós teníamos a esperança de que Ele fuera quem havia de redimir a Israel. E não lo ha hecho. Sí lo ha hecho, pero en la cabeza de ellos, ¿de qué redención estaban esperando? Una redención física, una redención política, una redención económica, liberar Israel del dominio romano. Los contenidos no están claros. Entonces Jesús les habla, su corazón se calienta, como que Jesús les ahí arregla el enfoque. Ellos retornan a Jerusalén, se encuentran con los discípulos allá, y después Jesús va a Jerusalén, y cómo encuentra a sus discípulos, los apóstoles, y cómo están ellos. Están con miedo, están asustados, estão inseguros, não? E não sabem o que fazer. E aí, então, Jesus les habla, né? E les abre o coração e le va guiando, não é certo? Ele disse: paz a vosotros, do versículo 36 e adelante, não é certo? E eles, sobressaltados e assustados, creían estar viendo el Espíritu. Fíjate, está clara a película para ellos. En Chile hablamos así: no saben para dónde va la micro, ¿no es cierto? Es el tema. Pero para ser discípulo de Jesús hay que comprender, hay que entender, porque no se puede creer si no lo comprendes correctamente, si no lo entiendes. Entonces Jesús come algo para provar que não era um espírito. Le dieron um troço de pescado assado e um panal de miel, e ele lo tomou e lo comió delante de ellos. Entonces ele les dijo, agora, o versículo 44, hermanos, fíjense nisso, esto é extremamente importante. Fíjense nisto. Jesús lo que va a hacer en el versículo 44 es como un refuerzo de clase. ¿Ustedes entienden eso? Cuando el profesor tiene que repasar los contenidos. Esto es lo que va a hacer en el versículo 44. Jesús les dijo: cuando aún estaba con vosotros, ya os dije, ya os he enseñado esto 3 años. Y todavía ustedes no lo entienden. Entonces yo dije que era necesario que se cumpliera todo lo que acerca de mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. ¿Qué es esto? Esta es la división de la Biblia hebraica, ¿no es cierto? De la Biblia judaica, que se divide en Torah, Naví, Ketubim. Torah es la ley, Naví son los profetas mayores y menores, y Ketubim son los escritos poéticos e históricos. Esta é toda a Bíblia. E os salmos acá estão representando
ruins. Então, lo que Jesús está haciendo es decir, mira, vamos de nuevo. Empecemos de nuevo. De Moisés, ¿no es cierto? Hablando de Moisés, passando por toda a Torá, les expuso todo lo que a Torá hablaba de su persona y su obra. Después, passando por los profetas, mayores y menores, de nuevo, les enseña todo lo que los profetas hablaron de su persona y de su obra. Y después, en los escritos históricos y poéticos, también les habla todo lo que ellos escribieron acerca de su persona y su obra. Y fíjate, hermanos, aquí hay un ejemplo de cómo Jesús estaba preocupado que sus discípulos conocieran su doctrina. Porque en el verso 45, para asegurar que ellos comprendían, Él va a hacer un milagro. Lo que tenemos en el verso 45 es un milagro. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Sabe lo que es esto, hermano? En un lenguaje moderno de la informática, esto es el download del archivo completo en 5G. ¿Entiende esto? Y ellos abren los ojos. Mira, ahora lo entendemos. Ahora hace sentido. ¿Por qué? Porque no se puede ser discípulo de Jesús sin comprender toda su doctrina plasmada en las Escrituras. Para predicar, para enseñar, para discipular, es necesario tener la correcta comprensión de la persona y de la obra de Jesús. Y esto es lo que Él está haciendo, esto es un milagro. Jesús ha bajado el archivo completo, estaba en la nube, y ahí lo bajó, y ellos reciben esto, y ahora todo hace sentido. Ahora comprenden la persona y la obra de Jesús. Y esto también, cuando vemos los concilios, vemos la real preocupación de la iglesia, que la gente tenga la fe correcta acerca de quién es Jesucristo y su persona y su obra. Y fíjate, hermanos, que el resultado de este conocimiento puede ser visto en la práctica en Hechos capítulo 4, versículo 13. Acá ustedes van a ver esto. Aí, delante, ¿no es cierto?, del Sanedrín, delante del concilio, ¿no es cierto? En español es Sanedrín, ¿no es cierto?, delante del Sanedrín, que están dos discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Y fíjate que en el Sanedrín los miembros eran los doctores de la ley. O sea, ellos eran doctores de la Torá, de los profetas y de los escritos. Ellos eran hombres que dominaban el conocimiento del Antiguo Testamento. Y ahí están dos discípulos de Jesús hablando con ellos, y en un momento, en el versículo 13, uno de ellos se para y dice: oigan, ¿cómo estos hombres, ¿no es cierto? Ahí va a decir, ¿cómo estos hombres iletrados e incultos, ¿no?, hablan con nosotros en esta forma? ¿Cómo que ellos son capaces de debatir el Antiguo Testamento con nosotros de esta forma, ¿no es cierto?
viendo la determinación con la que Pedro y Juan hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin cultura y sin formación, no salían de su asombro y reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. ¿Usted imagina a Jesús en el cielo? Cuando estos hombres hacen esta afirmación, Jesús hace: ¡wow! ¡Qué tremendo, mis discípulos!, ¿no? Entendieron y ahora predican correctamente. ¡Qué bendición! Entonces, esto nos lleva a entender por qué los concilios, por qué toda esta lucha por mantener Cristo predicado, enseñado correctamente en su persona y también en su obra. Porque no sé quién, aquel que el pastor Ruther hizo una pregunta: ¿ya imaginaron la historia de la iglesia sin la fe que los credos generaron para nosotros? No habría iglesia, todo se había esfumado, ¿no es cierto? Porque si Cristo es sacado de su puesto como Dios, no queda nada. Entonces, la importancia de lo que fue afrontado en los concilios para la vida de la iglesia es tremendo, es algo impactante y que nos dejó un legado, una fe, una historia bíblica, una doctrina preservada para todas las generaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver entonces los puntos, los principales puntos del arianismo y ver después cómo fue la defensa de la fe hecha por nuestros hermanos, por estos apologetas, ¿no es cierto? Y es interesante que este hombre llamado Pedro, este discípulo sin cultura y sin letras, ¿no es cierto?, como se dice ahí, después, al escribir su carta a los discípulos de la diáspora, él va a decir en el capítulo 3, su primera epístola, el capítulo 3, versos 15 y 16, él habla algo extremadamente importante, ¿no es cierto?, una tremenda de una exhortación para la iglesia ayer, en sus días y para nosotros también. Él dice así: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con humildad y respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No es cierto? Entonces acá él va a exhortar a los cristianos que sean capaces de presentar defensa, ¿no es cierto?, de defender su fe, ¿no?, ante a todo el que os demande razón de vuestra fe. Y la palabra defensa acá es la palabra griega apología, de donde viene apologética, ¿no es cierto? Entonces somos llamados a ser capaces de hacer apologética de nuestra fe. Por supuesto, no estamos hablando de esto en términos solamente académicos, sino que en la comprensión, en la capacidad de enseñar, pero también en vivir el Evangelio, vivir la doctrina bíblica, ¿no es cierto? Y esta exhortación es tremenda, ¿no es cierto? Este hombre entendió la necesidad de tener capacidad de presentar defensa de su fe. Y cuando hacemos esto, santificamos a Dios. Pero ¿cómo santificar a alguien que ya es plenamente santo? Tal vez la traducción mejor acá sea glorificar a Dios.
quando nós somos cristianos capazes de defender biblicamente nossa fé, predicarla, ensiná-la, vivê-la, vamos a glorificar a Deus. Pero quando somos cristianos que não temos esta capacidade, lo contrário passará, vamos avergonçar a Deus. Porque se dizemos que cremos em Jesus, pero não compreendemos sua doutrina, não compreendemos sua persona, sua obra e lo demás de las escrituras, somos uma vergüenza para Ele como seus discípulos. Essa é uma realidade e temos que aceitar. E tristemente, irmãos, as igrejas evangélicas no mundo não são capazes de defender sua fé. Não são. A gente está aí, os jovens vão para a universidade e as universidades les atacam a fé. E eles estão aí calladitos, escondidos, e muitas vezes não vão falar uma palavra em defesa, porque não estão preparados. Meu filho estava na universidade, e aí em Nova Zelândia, e ele estava estudando aí, e lá o ramo era anatomia. E na anatomia se estuda o corpo humano, não é certo? E o professor tinha isso classe com uns 500 alunos, nesta classe como assim, como um estádio de futebol, não é certo? E o professor estava uma hora atacando a Bíblia, dizendo palavras feias acerca da Bíblia, dizendo que a gente que crê na Bíblia são gente ignorante, sem cultura, sem capacidade intelectual. E meu filho se para e lhe pergunta: pero profe, que tem a ver anatomia com isto lo que tu estás falando? E ele disse: bueno, e se tu queres aprender anatomia, estaria na anatomia, se tu queres aprender anatomia, acá estão os livros. Lléveselo a casa, estudios, e a prova vai sair destes livros. Acá eu hablo o que eu quero. E eu vou falar em contra de sua fé, porque por lo visto você é um destes cristianos tontos. Pero meu hijo estava preparado por la graça do Senhor e lo enfrentou. Porque nós lhe ensinamos toda a teologia sistemática, os 8 blocos lhe preparamos na apologética. Ha leído todos os livros buenos de apologética e lo enfrentou com humildade, com mansedumbre, lo enfrentou, porque tinha os argumentos para defender por que creía na Bíblia. E ele se retirou del debate. Pero a grande parte, irmãos, não está preparada para isso, porque não há a enseñança das doutrinas. E aí há uma fé frágil, há uma fé que não suporta este secularismo, todo isso, e se vai hundir. E isto vem da igreja, porque na igreja, incluso em igrejas reformadas, decimos que somos reformados, predicamos buenos sermões reformados, pero não há enseñança profunda de todas as doutrinas bíblicas. Em geral não há. E eu pergunto a colegas que são reformados, e por que não les ensina todo? Porque Jesus, em la gran comissão, ele disse a seus discípulos: vayan e hagam novos discípulos para mim. E quando los hagan, les enseñen todas as coisas que eu les he enseñado. Não é ensine algumas cositas, ensine o que lhe gusta mais, ensine o que você crê que é bueno que sepan. Não, Jesus nos deu uma ordem: ensine todo o que eu les he enseñado.
eu não vou abajar. A vara está muito alta e vai quedar. E tu tens que chegar a ela. Então, isso revela a nós a importância, porque alabado seja Deus que havia homens como Alejandro, como Atanásio e outros que estavam preparados para defender a fé. E eles tiveram que afrontar isto. Lo primeiro, ¿no es cierto? Que Jesús para os arianos era solamente uma criatura elevada de Deus, a melhor, a mais sublime criatura de Deus, né? Que Jesucristo não era eterno como Deus Padre, sino uma criatura criada por Ele, né? Isto significa que houve um momento em que Jesus não existia. Esta era a fé. E hermanos, uno pode dizer isto em las igrejas evangélicas e quizás uma outra pessoa le vá a dizer, não, está mal. Se é que vai dizer. Porque hoje nós já estamos como que formatados em aceitar as coisas e não pelear por la verdade em amor. Parece que, bueno, ele dijo, pero não está bem, eu não estou de acordo, pero ele é o pastor, ele é o líder, está bem, ele que resolva isto com Deus. Não, nós temos que ser livres para enfrentar os que não estão ensinando a verdade. Então, esta ideia era uma das teses dos discípulos de Ari, não é certo? E dele também. O outro tema era a subordinação ao Padre. Para os arianos, Cristo estava subordinado ao Padre em essência e dignidade. Era considerado um ser divino, superior a los humanos, a los ángeles, a los querubines, a los serafines, pero inferior a Deus Padre. Era o que Filipe também creia. Mostra-nos o Padre e isso não basta. Não estamos satisfeitos com você. Você não é o Deus de los deuses. Você não está aí na cumbre da divinidade. Isso é o que Felipe está falando, irmãos. Cristo não era suficiente para ele. Então, quando veio isto, aí, com o que vimos de Lucas capítulo 24, aí se mostra a necessidade de ensinar, de trabalhar toda a enseñança da doutrina para enfrentar estas coisas que se parecem, mas não são verdades bíblicas, não é certo? O outro ponto era que o tema Hijo de Deus era visto de uma forma figurada. Eles entendiam que Jesus era chamado Hijo de Deus por ser a primeira e mais sublime criação de Deus e não por compartilhar a mesma essência divina. Também aí entra o tema da negação da consubstancialidade. Eles rechaçavam o conceito de homúcios, mesma substância, afirmado em concílio de Nicéia. Para eles, Jesus era homoúcios, não é certo? De substância similar, pero não igual. Há uma pura letra que cambia todo o sentido. É aí, não é certo? Homúcios e homoiúcios. Essa é difícil de pronunciar com esta aí, não é certo? Pero homo é da mesma substância, não é certo? É o mesmo, igual. E já homoios é uma substância similar. Então, quizás poderia deixar passar isto, porque é uma pura letra, certo? Pero esta pura letra mais cai nessa palavra
cambia todo lo que Cristo es, la comprensión de lo que Cristo es, ¿cierto? Entonces, estos eran los puntos, ¿no?, de las herejías de Ario y sus discípulos, ¿no es cierto? Y también el tema de que Jesús no es eterno, la famosa frase atribuida a Ario: hubo un tiempo en que él no existía. Resume la creencia de que Cristo no ha existido desde la eternidad, sino que fue creado antes del tiempo. E incluso aí, durante su ministério terreno, Jesús enfrentou-se com isto, não é certo? Você vê aí os fariseus, Jesus falando de Moisés, de Abraão, e ele dizia: você não tem 50 anos, como disse que ha conhecido eles? Está louco, não é certo? É um tema, é difícil para estes homens naturais compreenderem isso, e até para os discípulos era difícil. Então, temos que afrontar estes temas difíceis com toda a seriedade possível, não é certo? E, por supuesto, a negação da plena divindade. Aunque exaltava Jesus como um ser elevado, Ario afirmava que ele não possuía a plenitude da divindade e que não podia ser adorado da mesma maneira que o Padre deveria ser adorado. Então, estes pontos eram os pontos principais. E isto cambia todo, irmão. Se isto viera passado, se isto viera quedado na história da igreja, na fé da igreja, a igreja se havia esfumado. Não? Seguro que o Senhor não lo iba a permitir, porque o Senhor disse que a igreja iba a prevalecer. Pero havia aí um perigo. E eu, lendo aí alguns historiadores do pensamento cristiano, da patrística, um deles, que é um bautista arminiano, pero como historiador ele é bueno, que é Roger Olson. Ele disse que o que era incrível é que os discípulos de Cristo, a grande parte dos membros das igrejas, eles compreendiam estes temas. Eles tinham uma fé e eles eram capazes de debater a fé com outras pessoas. Ele fala que incluso, e ayer também o pastor Kutter lo mencionou, que aí estavam as bandas, não é certo? A banda de Ario, a banda de Atanásio, de Alejandro, e Olson fala que incluso eles chegavam a se pegarem aí com toda a violência física, porque eles estavam lutando por sua fé, pero lutavam por algo que conheciam, que compreendiam. Quizás de la banda de los arianos aí estava equivocado, pero eles conheciam, eram consistentes. Esta palavra é importante, eram hereges consistentes, capazes de defender sua herejia. E por outro lado, alabado seja o Senhor, também havia os discípulos de Alejandro, de Atanásio, que eram consistentes. E Olson disse que às vezes estas bandas se topavam aí na cidade e cantavam, como o pastor disse, pero também peleavam, também se pegavam. Era um mau testemunho, não é certo? Não estou dizendo que isto é bueno. Isto é defender a verdade sem obedecer a verdade. Este é um tremendo problema. Se defendemos a verdade, mas não a obedecemos em nossa defesa, estamos fazendo um trabalho sucio que vai echar um mau testemunho ao nome de Jesus. Pero de verdade, aí havia cristianos muito bem preparados. E fíjate, Ario era um presbítero. Quantos presbíteros hoje são preparados ao ponto de ter, aunque seja uma herejia consistente? Pouquíssimos.
la gran parte de los presbíteros en la iglesia presbiteriana de donde yo vengo, cuando el pastor sale de vacación, hay que buscar a alguien de fuera para predicar, porque ellos son presbíteros há 10, 20, 30, 40 anos e não são capazes de predicar um bom e bíblico sermão. Isso porque são líderes. Eu vejo meus colegas quando saem de vacações, têm que estar chamando um seminarista para vir e cuidar de sua igreja por um mês, porque não a pode deixar com seus presbíteros. Não há gente preparada para predicar buenos sermões, fieles sermões. E isso, hermano, há a exceção, e quizás em tua igreja seja diferente. Pero na grande parte das igrejas, isso é o que passa. Porque somos uma igreja evangélica mundial, semi-analfabeta de Bíblia e teologia. E às vezes isso passa em las igrejas reformadas. Somos pastores reformados, creemos corretamente, predicamos corretamente, pero pensamos que por predicar um bom sermão, a gente vai aprender as doutrinas. Se você crê nisto, talvez crê em Santa Claus também. Desculpe, irmãos. Porque se você vai à tua igreja e pergunta-lhe, domingo, ¿qué prediqué el último domingo? Cuéntame. Pastor, ¿qué predicaste, pastor? No me acuerdo, pero fue una bendición, pastor. Tremendo sermón, ¿no? Estaba inspirado. Se lucía como un león en el púlpito, pastor. ¡Qué tremendo sermón! Pero dime el texto. El texto, pastor. No me recuerdo, pastor. Pero fue una bendición. Pero ¿cómo fue una bendición? Si no recuerda el texto. Eu creio que o púlpito é o lugar de provocar para profundizar. Se deixamos só no tema do púlpito, olvídalo. Não haverá discípulos sólidos doutrinariamente. Há que ensinar-lhes. Em las igrejas onde eu pastoreei, onde eu plantei com minha esposa aí, trabalhamos, eu tinha aí todos os 8 blocos da teologia: bibliologia ou teologia da revelação, teontologia ou antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e escatologia, para todos os discípulos. 3 anos de ensinança, e quando terminava com um grupo, outro já estava começando, e assim teníamos todos os discípulos bem entrenados com todas as doutrinas. E por que hacíamos isso? Para que depois, aí com sua mente llena de teologia, de doutrina, fora a rede social pelear com arminianos? Não. Não. Para que fossem capazes de predicar, ensinar e discipular outros, sendo discípulos sólidos para Jesus. Discípulos que hagam discípulos. Este é um ponto que nós temos que abrir os olhos, irmãos. Jesus não nos deu a opção de ensinar o que queremos, o que entendemos que é importante, o que creemos que é necessário. Ele disse: enséñale todo lo que eu les he enseñado. Todo. Eu não abro mano de todo. Por quê? Porque estas herejias, elas siguen aí,
o concílio de Nicea, de Calcedônia, de Éfeso, de Constantinopla, não las eliminou, las frenó, pero siguen aí. E estávamos conversando aí no desayuno, e eu falava, uma irmã me dizia, pero como Maria é madre de Deus, certo? Esse é um tema difícil de afrontar, mas é um tema bíblico, é um tema da teologia, a ideia porque com nossa herência católica, temos muita dificuldade de aceitar esta ideia de que Maria foi madre de Deus, Theotokos. Mas esta é uma afirmação de Calcedônia, é uma definição da fé, e aí entra o tema. Claro que Maria não é a madre de la persona, de la naturaleza divina de Jesus, pero ela é a madre da natureza humana, pero isso não se divide. Jesus é uma sola persona. Então, quando falamos que Maria é madre de Jesus, ela é madre de Jesus, e Jesus é uma persona com duas naturezas. A Bíblia nunca disse que ela é madre da natureza humana de Jesus. Então, esta doutrina não é católica. Devemos recordar que a Igreja Católica, como denominação, empieza por aí alrededor do ano 450. Aí parte de hecho a denominação, uma igreja com uma cara que é o que chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Pero antes está a igreja cristiana. Aí está a igreja. Constantino não ha hecho a igreja cristiana, a igreja oficial. O único que isso foi o edito de Milano foi dizer: não vão perseguir mais os cristianos. Su hijo Teodósio ha dicho que o cristianismo se torna a religião lícita no império, porque hasta entonces era ilícita e passa a ser uma religião oficial. Pero todavia não estava plenamente desenhada a Igreja Católica Apostólica Romana. Estas são doutrinas da cristandade. E nós outros devemos assumi-las. Todas as doutrinas de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, são doutrinas bíblicas. E temos que estar listos para afrontar temas como este e lhes ensinar corretamente a nossos membros da igreja. Isso não pode quedar só acá para pastores e líderes. Isso tem que chegar no povo. Isso tem que chegar nos membros da igreja. Isso não pode ser algo acá para um clero, uma classe superior de gente dentro da igreja. Não, isso é para toda a igreja, para que formemos discípulos sólidos de Jesus, capazes de defender a fé. Nós outros miramos para Estevão, em Hechos capítulo 7, um diácono da igreja. Veja a capacidade apologética deste homem. Como isso na defesa da fé, delante do Sanedrim, de forma perfeita, lhe custou a vida. Pero estava preparado, porque Jesus lhe havia ensinado todo. E o que ele está fazendo aí, se você toma a defesa da fé que hace Estevão, é o mesmo que Jesus hizo em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele parte com a Torá, passa por todos os profetas, por os escritos e conecta todo com quem? Com Jesus, demonstrando que Jesus era Deus, uma persona com duas naturezas, este Deus pleno. Ele predica e mientras a verdade é predicada, eles lo odiam e lo matam. Pero morreu sendo um discípulo que não avergonçou seu maestro. Foi capaz de defender sua fé.
y luchar contra las enseñanzas equivocadas de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Y acá también nosotros tenemos estos puntos. Y bueno, ahí tenemos también mañana el desafío de ver la defensa, el credo. Entonces mañana vamos ver el tema, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar esto, cómo enfrentarlo y cómo nosotros podemos enfrentar esto en la defensa de nuestra fe. Hoy día también, cómo podemos enseñar los miembros, ¿no?, de la iglesia. Y ahí vamos trabajar un poco de esto, de los textos que ellos usaban para defender sus herejías y cómo la iglesia, como la ortodoxia dio una interpretación correcta a estos textos y presentó la verdad. Entonces mañana tratamos un poco acerca de esto y terminamos con los puntos de la verdad, la ortodoxia. Y la ortodoxia nace en Nicea. De ahí adelante vamos a tener ortodoxia. De hecho, este tema, esta expresión pasa a ser algo que los historiadores dicen que esto está después de Nicea. Entonces, les convido para mañana terminar esto y ahí establecer cuál es la verdad en contra de estos puntos que vimos hoy, que son los puntos equivocados de los de Ario y los discípulos de él. ¿Ok? Bueno, hermanos, muchas gracias y que Dios les bendiga.